Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra de Atleticano e no vídeo desse domingo a gente vai falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Maringá por 1-0 na Arena da Baixada, na partida decisiva da semifinal do Campeonato Paranaense 2023. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar de tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações de cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupo de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar desse jogo que, por mais sonolento que tenha sido a maior parte do tempo, trouxe alguns elementos que vale a pena sim a gente discutir, especialmente considerando aí a sequência da temporada com o início das principais competições. Foi uma partida onde o Atlético teve dificuldades muito pela baixa intensidade aplicada pela equipe do técnico Paulo Turra desde os minutos iniciais. Então, um Atlético que trocava passes de maneira lenta, com pouca movimentação, poucas trocas de posição, poucas entradas na área adversária, poucas jogadas em profundidade. E aí o Atlético se tornou um time previsível e estabeleceu dentro da Arena da Baixada uma dinâmica favorável a uma equipe como o Maringá, que não é brilhante tecnicamente, digo isso com todo respeito ao Maringá, mas que é um time que tem algumas qualidades, é bem organizado e precisava do resultado. Foi corajoso, acho que a gente precisa reconhecer o valor da equipe do Maringá, que veio até a Arena e causou problemas ao Atlético, chegou a assustar o Bento em alguns momentos. E aí, nesse contexto, a gente precisa destacar, primeiro, as substituições, a entrada do Alex Santana no intervalo, no lugar do Vitor Bueno, já aumentou a capacidade física da equipe, mas especialmente as entradas de Hugo Moura, de Madison e de Christian, nos lugares de Kelvin, Eric e Davi Terans, acabaram aumentando a capacidade física do Atlético, o ímpeto do Atlético no meio de campo, e começaram gradativamente a virar a dinâmica do jogo a favor do Atlético Paranaense. E a gente acabou vendo, com a entrada do Cittadini, que é mais um jogador de muita intensidade, que joga de maneira muito acelerada quando está bem fisicamente, como a gente pôde ver hoje, mesmo substituindo um Coelho que, apesar de muito voluntarioso, já estava cansado, o Atlético ganhou capacidade física, ganhou intensidade dinâmica, e começou a conseguir fazer valer o diferencial técnico do seu elenco dentro da arena. E acho que foi merecidamente recompensado com um gol numa boa jogada do Léo, que o Pablo conta aí com uma pequena ajuda do defensor, não quero desmerecer o Pablo, para conseguir criar espaço entre o goleiro e a trave para cruzar ou chutar a bola, não sei exatamente qual foi a intenção dele, e encontrar o Christian na pequena área em boas condições para concluir para o gol vazio. O Atlético vence, mesmo talvez sem convencer, e aí essa questão física, a questão da dinâmica, do ímpeto, a intensidade que a gente tanto cobra e que o Turra prometeu no início da temporada, talvez seja a principal interrogação do jogo de hoje. Poderia ter sido uma questão psicológica, o Atlético é mais time, venceu fora de casa, os jogadores poderiam sim estar se preservando consciente ou inconscientemente, mas acho que uma questão que precisa ser debatida, precisa ser trazida a conhecimento da torcida, para que a gente possa refletir, é uma informação que saiu há não muito tempo, trazida pela jornalista Monique Vilela, de que o motivo da baixa intensidade hoje seria desgaste, cansaço. Primeiro, surpreende pelo fato de que não é de agora, o Atlético tem jogado uma vez por semana, nos finais de semana. Então, a gente precisa aí considerar que são atletas profissionais, algumas vezes esses jogadores têm recebido aí 2 dias de folga depois dos jogos, então o repouso não tem faltado, a gente precisa se questionar acerca da questão da preparação física, e ainda que eu não seja um especialista na questão de fisiologia e preparação física, se houver alguém na audiência que seja, que queira e possa deixar um comentário explicando melhor essa questão, eu gostaria muito de saber, mas a gente precisa voltar um pouco no tempo para
mencionar a decisão da comissão técnica, em parceria com o coordenador Filipão, de quem a ideia teria partido, de utilizar o elenco principal no Campeonato Paranaense em dois aspectos que foram destacados negativamente, tanto por mim aqui no canal, lá na Rádio Caldeirão, durante o podcast. Uma das grandes vantagens que o Atlético tinha nas últimas temporadas, ou teve nas últimas temporadas, é que justamente pela falta de jogos nesse período do elenco principal, que ficava se preparando para as principais competições, o Atlético chegava mais inteiro no final do ano. E aí vale a gente se questionar se, conforme foi informado, existe um problema de desgaste nessa altura da temporada, ainda em março, né, com a tendência do calendário se tornar mais exigente e não menos, se continua sendo válida a decisão da comissão técnica de utilizar o elenco profissional, os principais jogadores, desde o início do Campeonato Paranaense, e ter o elenco desgastado a essa altura. E, além disso, vale a gente questionar, porque havia uma expectativa, e até uma expectativa confirmada em alguns momentos pela comissão técnica, de que a partir de determinado momento do campeonato, nós teríamos rotação do elenco, jogadores entrando e saindo da equipe, para que a comissão técnica pudesse avaliá-los, avaliar os jogadores que jogaram pouco em 2022, ou que chegaram ao clube em 2023, caso do Brian Garcia, no primeiro caso, e de Luciana Reagada no segundo, dois jogadores que a torcida acredita que gostaria de ter visto mais em campo durante o Paranaense, principalmente durante a primeira fase, onde o Atlético joga 11 vezes contra adversários inferiores. Acho que eles poderiam e deveriam ter sido mais acionados. E aí a gente se questiona, chega nesse momento, tu repetiu muita equipe, principalmente os principais jogadores, caso de Fernandinho, caso de Terans, caso de Pablo, de Canóbio, jogadores que realmente entraram em campo com muita frequência, descumprindo, entre muitas aspas, as expectativas de que haveria uma maior rotatividade. E aí o elenco chega nessa altura, repito, se a informação estiver correta, e a Munique é uma das principais fontes de informação em relação ao Atlético, valeu a pena, por mais que a gente tenha um time, sim, mais preparado do que em outros momentos para o início das principais competições, insistir tanto na manutenção das escalações dos principais jogadores para ter o time desgastado em março. Eu fui contra lá no começo da temporada, estou pagando para ver ao longo do ano, não quero fazer disso aqui uma crise, longe disso, mas acho que vale a pena a gente se questionar se isso realmente é positivo ou não, e ficar de olho nos desdobramentos da temporada, tanto agora nesse começo, onde o time, segundo informações, já está desgastado e vai precisar de repouso, de trabalho de recuperação para poder começar bem a temporada, quanto, principalmente lá no final do ano, onde o cansaço acumulado certamente cobrará o seu preço na intensidade e talvez na forma de lesões, algo que o Atlético não sofria nas últimas temporadas, talvez justamente pelo fato de o campeonato estadual ter sido disputado nos últimos anos, sempre com a equipe de aspirantes. Então, repito, isso é uma coisa para a gente ficar de olho ao longo do ano. Portanto, uma vitória, então, protocolar do Atlético, que serviu, sim, para homenagear o aniversário do clube. Parabéns para o Furacão pelos seus 99 anos, de um torcedor que procura produzir conteúdo, apaixonado pelo clube e que deseja todo sucesso para a instituição, não só nesse ano, mas como para todo sempre aí para o futuro. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem um like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã lá no podcast, no canal da Rádio Caldeirão, com transmissão simultânea aqui pelo canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.